Que a paz de Jesus seja com todos e todas, queridas irmãs, queridos irmãos. Nosso texto de hoje encontra-se em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então vamos à leitura, irmãos e irmãs. Marcos 10, 13 a 16. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo a mão sobre elas. Amém. Nesse trecho, tem duas coisas que só acontecem nesse trecho. Uma, em todo o Evangelho de Marcos, tem duas coisas aqui que só acontecem nesse trecho aí que nós lemos. Uma é Jesus ter ficado zangado com seus discípulos. Em algumas traduções ficou irado. É a única passagem do Evangelho de Marcos que diz que Jesus ficou irado com os discípulos, zangado mesmo. E a outra coisa que só acontece nessa passagem, todo o Evangelho de Marcos, é Jesus abraçando alguém. A única passagem que Jesus abraça alguém no Evangelho de Marcos são essas crianças que ele abraça, acolhe, trata carinhosamente. Jesus, irmãos e irmãs, mais uma vez inverte as coisas, né? Jesus fazia isso com frequência. Com muita frequência, Jesus invertia a ordem das coisas, subvertia, revolucionava, virava as coisas de cabeça para baixo. Em várias situações, com os leprosos, com as mulheres, com os pobres, com os doentes. E aqui com as crianças. Aqui com as crianças. Porque se para os homens, ao longo da história humana, para os homens as crianças muitas vezes geralmente são as últimas, para Jesus elas eram as primeiras. Delas, a elas pertence o reino de Deus. Se nós lembrarmos lá no Egito, quando o faraó soube que Moisés ia nascer, o que foi que ele fez? Que foram as primeiras a serem atingidas, as crianças, os meninos. O faraó mandou matar as crianças para assim alcançar Moisés. E se não fossem as parteiras, que preferiram obedecer a Deus a obedecer ao poder humano, ao poder de faraó, não fossem elas, os meninos seriam mortos e Moisés também teria sido morto. As crianças, as primeiras a sofrerem as maldades humanas. De modo semelhante, perto de Jesus nascer, Herodes deu uma ordem parecida. Quando soube que Jesus ia nascer e soube que era o Messias que ia nascer, Herodes, preocupado em manter o seu poder, em conluio com o Império Romano, que é que ele manda? Matem os meninos de 2 anos para baixo. Mais uma vez, as crianças, as primeiras a sofrer. E aí, José levou Maria para o Egito para fugir daquela carnificina. Então vejam como as crianças são as primeiras a serem atingidas pelas maldades humanas. Nas guerras, são as que mais sofrem. Nas enchentes, nessas problemáticas climáticas aí, são as primeiras que sofrem. Na violência urbana, onde há fome, são as primeiras que sofrem. Muitas vezes no próprio
são as mais ameaçadas, às vezes, infelizmente, pelos próprios pais, pelas pessoas que deveriam cuidar. As crianças são as mais vulneráveis entre os vulneráveis. São as que mais precisam de cuidado e proteção. Elas, aqui nesse texto, também representam todas as pessoas que precisam de mais cuidado, de mais proteção, de uma atenção especial. Nós podemos ver que Deus ama a todos. Deus ama a todas as pessoas, a todos os povos. Mas Ele tem um cuidado especial com aquelas pessoas que mais sofrem. Porque Deus ama com amor de mãe. E uma mãe, hein, Silvia? Você ama as meninas, mas se uma delas ficar de catapora, Deus o livre. Mas se alguma tem algum problema, está um pouquinho assim, adoecida, qual é que você vai cuidar mais? É dessa. As mães têm essa sabedoria profunda e que flui do coração das mães. Muitos filhos, mas aquele que mais precisa ou aquela que mais precisa é esse que a mãe vai dar mais atenção, vai dar mais tempo, vai cuidar até que fique bem. Jesus também tinha, como um Deus Pai que ama com o amor de mãe, Ele ama todos e todas, mas Ele tem um cuidado especial com aqueles que mais sofrem, com aqueles que mais precisam de cuidado, com aqueles que mais estão vulneráveis, desprotegidos, ameaçados, sofrendo. É esses que Jesus e que Deus tem um olhar mais especial e mais cuidadoso. E as crianças, como eu estava dizendo, dentre os mais fracos, dentre os mais desprotegidos, dentre as pessoas que precisam de mais cuidado, são as crianças as que mais precisam dessa atenção, dessa proteção. E é justamente por isso que Jesus vai dizer: deixem vir a mim, porque o reino de Deus pertence a elas. O reino de Deus pertence àquelas mais frágeis, pertence àquelas que vocês não estão querendo deixar chegar a mim, os discípulos. Jesus irado diz: deixem que elas venham a mim. Não lhes proíbe, porque o reino de Deus é delas. Mas Jesus nos ensina um outro caminho. As crianças precisam ser prioridade. As crianças precisam ser protegidas. As crianças precisam ser abraçadas, acolhidas, abençoadas, cuidadas. O reino de Deus pertence a elas. E Jesus vai além ao dizer que quem não receber como as crianças o reino de Deus nunca entrará nele. Além de acolher as crianças, nós precisamos aprender a nos tornar como elas. Nos tornar como elas é aprender o desapego, é aprender mesmo numa certa inocência, é aprender a se despojar da vontade de dominar as coisas, do rancor. As crianças se desentendem, né? Nós já fomos crianças, né? Ali no futebol, coisa e tal, mas daqui a pouco já estão juntas, brincando de novo. Nós temos muito a aprender com as crianças, a não guardar rancor, a não sermos tão apegados, queremos dominar as coisas e as pessoas. Aprendemos o sentido do brincar. O brincar é essa gratuidade, é essa alegria de viver que nós precisamos aprender com as crianças, ao mesmo tempo em que protegemos essas crianças. Na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, em João 6, tem um detalhe importante que às vezes a gente passa rápido, né? Que ali nós lembramos, né? Poucos pães, poucos peixes, aquela multidão. Os discípulos dizem a Jesus: vamos dispensar o povo para que eles se virem pela cidade, nós não temos comida suficiente, então vamos dispensar. E em João 6, André diz assim: olha, tem um menino aqui, tem uma criança. Tem uma criança aqui, mas ele só tem 5 pães e 2 peixes, Jesus. Não é o suficiente. André já deu um passo importante, foi reparar que tinha uma criança ali. Ele teve essa atenção.
não foi indiferente, desatento à presença da criança. Ele viu que tinha uma criança. Mas o passo seguinte foi Jesus que deu, porque André viu que aquela criança estava ali disposta a partilhar aquele pouco de pães e peixe, mas ele subestimou os dons daquela criança, a contribuição que aquela criança poderia dar. E disse: olha, esse menino está aqui ofertando, mas não é suficiente. E Jesus, além de reconhecer aquela criança ali, disse: não, com a contribuição dessa criança, nós vamos fazer o milagre da solidariedade. Mandou o povo sentar, e a história nós sabemos, né? Partilhou os pães dos peixes, todos foram satisfeitos, sobrou, e o que sobrou não foi desperdiçado. Mas qual a lição? Precisamos prestar atenção na presença das crianças, e não só prestar atenção, como aprender com elas, prestar atenção na contribuição que elas têm a oferecer para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas comunidades, porque aqueles poucos pães e peixes do menino, da criança, foram a partir deles que a partilha alimentou todo mundo ali. As crianças têm muito a nos ensinar, têm muito a nos ensinar e muito a contribuir, e nós precisamos prestar atenção na presença delas, como fez André, e dar um passo adiante que Jesus deu, perceber que essas contribuições das crianças não são inúteis, não são sem valor, não são insuficientes, não podem ser colocadas de lado, não. A partir dessas contribuições, milagres de partilha podem acontecer, como aconteceram lá naquela multiplicação dos pães e peixes. Vamos acolher as contribuições das crianças, vamos aprender com elas e vamos ajudá-las a compartilhar os seus dons, ensiná-las, cuidá-las, orientá-las, né? Para que elas possam cada vez mais compartilhar os seus dons, porque esses dons fazem a diferença, como fizeram naquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Por fim, irmãos e irmãs, lembrar que o próprio Jesus se dirigia a Deus Pai, no Pai Nosso, por exemplo, com uma palavra do aramaico que era Abba. No Pai Nosso, Jesus dizia Abba. Abba era a palavra que Jesus usava para se referir ao Pai. E Abba, na língua aramaica, queria dizer paizinho, parinho. Era esse o significado de Abba. Abba, a palavra que Jesus usava para se referir ao Pai, era a palavra que as crianças usavam para se referir aos seus pais, com um olhar de confiança, um olhar de afeto, um olhar de carinho. É essa palavra que Jesus usa para se dirigir ao Pai. Essa é a palavra lá que tem no Pai Nosso, inclusive, que nós oramos. Paizinho. Jesus mesmo se relacionava com o Pai, colocando-se como uma criança diante do Pai cuidadoso, misericordioso, amoroso. O próprio Jesus fazia isso, se colocando diante do Pai como quem precisa do seu cuidado, como quem precisa da sua orientação, como quem precisa do seu carinho. Era essa relação afetuosa e de confiança que Jesus estabelecia com o Pai e que nós somos chamados a estabelecer com Deus, nos colocando como crianças, despojadas de mãos vazias, despojadas do orgulho, despojadas da atitude de que somos os donos da verdade, despojadas do egoísmo, da vontade de dominar, de segundas intenções, com essa inocência das crianças, de alguma maneira resgatar isso em nós. É assim que Jesus se dirigia ao Pai e é assim que Ele nos convida a estabelecer a nossa relação com Deus. Porque quem não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele. Então, irmãos e irmãs, possamos buscar nos tornar como crianças, para que possamos receber o reino e entrar nele. Que possamos colocar as crianças como prioridade em nossas famílias, em nossa igreja, e contribuir para que na nossa sociedade as crianças sejam prioridade.
que assim possamos, diferente dos discípulos, acolher as crianças, abraçar as crianças, abençoá-las, porque delas é o Rei de Deus. Eu fiz uma música com o pastor Marco Davi, que se chama Brincar, Comungar. E ela fala muito desse universo das crianças, de como nós temos a aprender com esse universo das crianças. E essa música fala de muitas brincadeiras, viu? Suene, Samira e Sibeli. É uma parceria que eu fiz com o Marco Davi, pastor também, lá no Rio de Janeiro. E essa música diz assim: no campo da vida, a bola jogar, a praça, a rua é para brincar. Criança não sabe guardar rancor, raiva ou desdém, nem quer saber de odiar a ninguém. Bola de gude, bolha de sabão vai rolar, amarelinha no chão, pula, pula, pular. Criança não quer mais brigar, o que ela mais quer fazer? Travessia, feliz travessura, viver. Todo mundo. Alguém pra cuidar de você, alguém pra você cuidar. Não tem nem pai, nem possa parar. Alguém pra cuidar de você, alguém pra cuidar. Nas mãos do Pai você vai tocar. Ser de Cristo é com gratidão partilhar o pouco, muito, sem dó, sem pesar. A vida, a esperança, o bem, no canto, em todo lugar. O peixe, os frutos, o pão, o lugar. Solta a pipa e dance divertir. A beleza da vida vai sentir. Não temer se entregar ao outro, fonte do ser, em amor, comunhão, sempre acolher. Alguém para cuidar, alguém para cuidar de você, alguém para você cuidar. Não tem nem pare, nem possa parar. Alguém para cuidar de você, alguém para você cuidar. Nas mãos do Pai você vai tocar. Todo mundo. Alguém para cuidar de você, alguém para você cuidar. Não tem pai que nem possa parar. Alguém para cuidar de você, alguém para você cuidar. Nas mãos do Pai você